Quando a gente vai harmonizar a nossa casa, existem diferentes técnicas. Né? Até esses dias eu fiz uma analogia do Feng Shui com a matemática. Lembra lá na escola, quando você aprendia matemática, tinha lá aula de ciências, aula de história, aula de educação física e tinha a bendita da aula de matemática, né? E o que acontece? Dentro da aula de matemática, existiam pequenos tópicos que a gente foi aprendendo. Existia as somas, as subtrações, as multiplicações, as divisões, aí começou a entrar os numerozinhos, as incógnitas, os números não, as letras, né, no meio dos números, aí uma letra, duas letras, três letras, então vocês foram avançando. Então, a gente enxerga a matemática como uma matéria, e dentro dessa matéria existem pequenas divisões, pequenos tópicos, soma, subtração, divisão, multiplicação e por aí vai, né? O Feng Shui é a mesmíssima coisa. Existe a matéria Feng Shui e dentro do Feng Shui existem os diferentes tópicos. Então existe lá a intenção, existe a harmonização, existem o equilíbrio dos 5 elementos, existe o reforço dos 3 segredos, existe o pote da prosperidade, existe os envelopes vermelhos, existe a correção de quinas, existe, enfim, a aplicação do baguá, né? Então, existem vários tópicos dentro da harmonização. E o que acontece? É muito comum a gente, quando se depara com o Feng Shui, nesse primeiro impacto com o Feng Shui, o que acontece? A gente ouve falar muito sobre as curas, as correções e as ativações, né? E geralmente essas curas e correções de Feng Shui, elas exigem que você use uma ferramenta de Feng Shui. O que é uma ferramenta de Feng Shui? A gente é muito acostumado a ouvir ferramenta, martelo, furadeira, enfim, várias ferramentas, né? Que geralmente a gente usa para a construção de uma casa. Aqui, quando a gente fala ferramenta de Feng Shui, eu estou falando sobre os cristais, estou falando sobre os baguás, estou falando sobre as pedras, estou falando sobre os incensos, estou falando sobre os espelhos, né? Que são o quê? São objetos que redistribuem a energia de um espaço. Por exemplo, o que o cristal multifacetado faz? Por que a gente fala tanto desse cristal no Feng Shui? Porque quando a gente harmoniza uma casa, o nosso intuito é organizar o jeito que a energia está fluindo por essa casa, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai harmonizar uma casa e a gente identifica alguma coisa que esteja sugando ou drenando a energia da casa, a gente pode estrategicamente colocar esses cristais na nossa casa para reorganizar o fluxo da energia, para não perder energia, para segurar a energia dentro da nossa casa, para trazer mais energia para um cômodo. Então, como que essa ferramenta funciona? É igual o martelo, né? É muito fácil entender como é que o martelo funciona. Se você quer colocar um prego na parede, a parede ela é dura, né? E aí você não consegue você empurrar o prego para colocar ele na parede. Então você coloca o prego ali e o martelo ele tem uma partezinha achatada que se você começar a bater ele ali, ele vai dando essa força para o prego entrar na parede. Se você colocar o prego errado, do outro lado do martelo tem 2 ganchinhos assim que você pode engatar na cabecinha do prego e puxar ele, tirar. Então, para que serve a ferramenta martelo? É para você ou colocar um prego na parede ou você tirar um prego da parede. Simples. É muito importante que a gente entenda por que usar uma ferramenta, né? Então, por que a gente usa um cristal, que é a ferramenta do Feng Shui? Por quê? O cristal, o que ele faz? Por essa lapidação dele, ele atrai a energia. A energia ela é muito atraída pela água, pelos sons, pelo movimento e pela luz. Então, por causa dessa lapidação desse cristal, ele atrai muito a luz, tá? Ele atrai a luz. Vocês estão vendo que ele dá um reflexo diferente, então ele atrai a luz. Então ele atrai energia. E aí ele atrai essa luz
e ele redireciona ela para vários lados. Vocês estão vendo que ele tem múltiplas faces, por isso que o nome dele é cristal multifacetado, porque ele tem várias faces, múltiplas faces. E aí, cada uma dessas faces tem a intenção de redirecionar a energia. Então, ele atrai a energia e ele redistribui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para todos os lados igualmente. Então, uma energia que está muito acelerada, esse cristal, a gente coloca ele vai captar essa energia e redistribuir ela igualmente. Uma energia que está indo para um lugar ruim, ele vai segurar e redistribuir. Um lugar que tem pouca energia, você vai colocar ele vai captar mais energia e expandir essa energia por esse espaço. Então, é assim que funciona uma ferramenta de Feng Shui, né? Então, quando a gente entende, é muito bacana. Porém, tem algumas pessoas que ainda não têm dinheiro para comprar um cristal. Apesar de que, né, gera muita confusão. Eu, quando comecei a estudar sobre Feng Shui, eu estava numa situação financeira bem complicada mesmo. Estava vivendo, contando moedinha, assim, para saber o que fazer, o que não fazer, arriscando tudo, porque era a minha última chance de fazer. Última chance, claro que não, né? Mas era a minha chance de fazer as coisas darem certo, senão eu ia precisar dar alguns passos para trás para fazer a minha vida prosperar, né? Então, eu encontrei o Feng Shui como uma maneira de reverter a minha vida financeira, as minhas dificuldades financeiras. Claro que ele me trouxe muito mais bênçãos do que isso. Trouxe bênçãos para o meu relacionamento, fez eu encontrar a minha missão de vida, fez eu melhorar a minha autoestima. Gente, se vocês soubessem o quão tímida, mas tímida assim, ó, de travar, de bloquear, de não conseguir falar um A, de suar frio, eu era. Para hoje eu estar aqui foi um trabalho bem intenso e bem específico de harmonizações do ambiente, tá? Mas não foi sempre assim. Mas eu cheguei no Feng Shui, eu descobri o Feng Shui através de procurar coisas que fizessem a minha vida financeira prosperar, porque eu realmente estava sentindo muitas travas, muito bloqueio. Eu sentia que eu era muito inteligente, eu era formada em administração de empresas, mas que tinha alguma coisa me bloqueando de prosperar na minha vida. Parecia que chegava num patamar e dali não passava. E aí vivia uma montanha-russa. Chegava numa coisa legal, aí voltava para o zero de novo. E eu sentia que a minha vida era assim. Já fazia uns anos que eu estava vivendo dessa maneira, né? Eu cheguei no Feng Shui por causa dessa questão financeira, querer mudar a minha vida financeira.